Recife, o Sport, como eles falam por lá, tem novo treinador. Ele voltou! Está de volta ao futebol brasileiro. Vanderlei Luxemburgo é o novo técnico do Sport. Nós vamos mostrar lá o Twitter oficial do Sport. O clube divulgou e é oficial. O Luxa está de volta, minha gente. Bom pro futebol. Tomara que seja uma trajetória de muito sucesso dele no esporte, para que ele faça um grande trabalho, vai ser bom para o esporte, vai ser bom para o Luxemburgo. Tomara que funcione. O Luxemburgo fez trabalhos discutindo, não ganha o título brasileiro desde 2004, né? Mas nesse período, que eu discuto muito o que aconteceu com o Vanderlei nesse período, mas, por exemplo, em 2012, ele fez uma pontuação no Grêmio terceiro colocado, que era a pontuação superior ao do Flamengo campeão brasileiro de 2009. Ou seja, com a pontuação do Grêmio em 2012, ele podia ter sido campeão brasileiro. Então, tomara que funcione, tomara que seja um grande retorno para o Vanderlei e para o esporte. Pois é, Edmundo, e essa volta aí do Luxemburgo que você conhece tão bem, foi seu treinador durante tanto tempo? Conheço muito bem, torço por ele, mas espero que ele mude o seu pensamento, né? Na entrevista aqui com o Beija, ele disse que não precisava mais ir a campo. Talvez esteja aí o segredo do insucesso dele durante esses anos. Tomara que ele volte a campo, porque dentro do campo ele me ensinou bastante. Por isso que em todos os lugares que vou, digo que foi o melhor treinador que já tive. Acho que é uma escolha excelente para um time que tem tudo para fazer uma brilhante campanha. Porque o Leão da Ilha do Recife tem uma torcida maravilhosa, tem jogadores espetaculares como Richelli, Diego Souza e outros, mas que vive um momento difícil, um momento turbulento que talvez, depois da vitória de ontem, a virada heróica contra o Grêmio, líder do campeonato, possa voltar aos momentos de glórias que nessa temporada ainda não apareceu. Eu torço para os dois, tanto para o Sport Clube Recife, tanto para o Vanderlei Luxemburgo, mas precisa trabalhar. Sem trabalho não se ganha nada na vida. É isso aí, Luxa está de volta, Eugênio Leal. E eu entendo, assim, nas palavras aqui dos colegas, né, muito respeito pela história do Luxemburgo, pelo que ele já fez no futebol. Mas eu temo muito que essa seja, assim, uma pá de cal na carreira dele, assim, porque ela vem caindo. A olhos vistos. Isso daí não é... E o Luxemburgo tem demonstrado nas últimas entrevistas dele um certo desequilíbrio emocional e tá meio que fora do foco do que tem acontecido no futebol. Posso estar enganado. Pode ser que ele chegue lá e arrebente no esporte, que é um clube que não vem conseguindo manter boas médias de apresentação nos últimos anos. Tem se mantido na primeira divisão, mas abaixo do que os seus elencos permitem. Não sei, sinceramente, não me anima, não me parece uma grande aposta, que é alguma coisa que vai revolucionar o futebol do esporte, que vai dar uma guinada. Não tenho essa leitura. Gostaria de ter diferente, respeito muito a história do Vanderlei, porque ele já fez no futebol, mas os últimos anos não me permitem ler dessa forma. E aí, Quesada? Eu encaro como a última grande chance aí do Luxemburgo voltar a ser um treinador de respeito, né? Porque nesse momento ele está quase caindo no ostracismo. Há um tempão a gente não ouve falar no nome dele. Fizemos uma entrevista recentemente com ele e ele mostrou realmente que estava a fim de mudar, depois daquela primeira conversa com o Benja, né? De que o treinador tem que ficar no escritório enquanto outros treinam lá a equipe. Eu acho que se ele não mudar, como o Edmundo falou, o comportamento, aí não adianta. Aí não é a questão de treinar o esporte. Se ele tivesse comportamento treinando o Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o Palmeiras, não vai dar certo. A diferença do Luxemburgo é ele estar no dia a dia, né? Ele observar o que está errado, o que não está, mexer no esquema tático, treinar um esquema diferente. Se ele ficar deixando para o assessor, aí para o assistente, com todo respeito ao assessor, o assistente dele, aí não precisa gastar a bala que vai gastar para ter um treinador que não é barato, não é? E não precisa ter o Luxemburgo com todo o seu conhecimento. Se o Luxemburgo tiver só focado no futebol, esquecer as coisas periféricas, eu acho que tem tudo para a gente acompanhar aí o ressurgimento, na minha opinião, do maior treinador, no auge do maior treinador que o Brasil já teve. Olha aí, vamos então a Recife. O nosso companheiro João Ventura está lá no CT
do esporte. E eu imagino a repercussão dessa informação já por aí, João Vettori. Bem-vindo mais uma vez ao programa. Valeu, João. Um abraço para você, todo mundo que acompanha o Expediente Futebol. Pois é, a notícia acabou de sair por aqui também. A assessoria de imprensa do esporte acaba de confirmar, então, Vanderlei Luxemburgo como novo comandante da equipe. A programação é o seguinte: o Vanderlei é aguardado amanhã, aqui mesmo no CT. Deve acompanhar a atividade exatamente neste campo ao lado de onde nós estamos, e é o último treino do esporte antes de encarar o Botafogo quarta-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A gente ainda não sabe se nesse jogo o Vanderlei já vai comandar a equipe na beira do gramado ali ou se ainda vai ser o Daniel Paulista. O Daniel, que foi muito bem no jogo de ontem, né, do esporte contra o Grêmio. O esporte conseguiu a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e que vitória, uma vitória de virada, saiu perdendo por 2-0 e conseguiu reverter essa vantagem e acabou terminando a partida vencendo por 4-3. Chegou a abrir 4-2 e aí tomou mais o gol, 4-3, uma vitória bastante comemorada para abrir a semana com uma motivação lá em cima, até porque quarta-feira tem esse jogo decisivo para o esporte, jogo de ida no Rio de Janeiro, vitória do Botafogo por 2-1, o esporte até largou na frente, tomou a virada. Agora, quarta-feira, 1-0 aqui dentro de casa da Sport. Qualquer empate dá Botafogo, e aí, dependendo dos outros resultados, a gente vai ver quem acaba se classificando. Para esse jogo de quarta-feira, uma boa notícia: o Diego Souza, ele não enfrentou o Grêmio no jogo de ontem, estava sendo poupado por dores no pé. O Diego Souza treinou normalmente com os jogadores reservas durante hoje à tarde. A gente até acompanhou um pedacinho da atividade e o Diego Souza aparentou estar 100% recuperado e vai para o jogo. Agora, a nossa dúvida, João e amigos, é saber se Vanderlei Luxemburgo já vai comandar a equipe a partir de quarta-feira. A gente deve ter mais notícias em relação à assinatura de contrato, duração de contrato, como vai funcionar tudo isso no decorrer das próximas horas ou até nesta terça-feira. São ainda informações que estão chegando para a gente ainda não tem todas as informações em mãos, mas a notícia está confirmada então de que Vanderlei está garantido no esporte. Elogiou muito a torcida do esporte, disse que sempre foi muito difícil jogar na Ilha do Retiro e que vai usar disso a favor da equipe para conseguir fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro e quem sabe também na Copa do Brasil, né? Se o esporte seguir adiante, passando pelo Botafogo, automaticamente já está nas quartas de final. Para o jogo desta quarta-feira, amigos, inclusive com transmissão do Fox Sports, uma programação super bacana feita aí pela diretoria rubro-negra, foi porque está chovendo muito aqui em Pernambuco já ao longo dos últimos dias. Inclusive, o governador do estado até decretou estado de calamidade em 13 cidades pernambucanas. Tem muita água, hoje a gente até teve alguma dificuldade para sair do aeroporto, várias ruas estão inundadas, alguns táxis não conseguem chegar nem sair do aeroporto. E então, para esse jogo de quarta-feira, como muitas famílias estão desalojadas, o ingresso para assistir ao jogo é 1 quilo de alimento mais R$20, ou seja, um preço bastante acessível, e todos esses alimentos serão revertidos às famílias que perderam suas casas e aqui agora estão em alojamentos, em abrigos provisórios. Essas são as informações iniciais aqui do CT do Esporte em Recife. Daqui a pouco a gente volta para ouvir um trechinho da entrevista coletiva do André. Falou hoje por aqui, super contente, bastante motivado por esses 3 gols. Ele que liderou a vitória do esporte sobre o Grêmio na noite deste domingo. João? Perfeito, rapaz, depois de uma vitória como essa, 4-3 diante do Grêmio, né? Embora o Grêmio tivesse ali com uma equipe alternativa, mas foi uma vitória importante do esporte. E agora, com o anúncio do Vanderlei, eu não tenho dúvida que a ilha estará lotada, vai ser aquele caldeirão que a gente conhece, por essa causa aí social, humanitária tão importante aí, que tem que encher mesmo. Qualquer novidade é só chamar a prioridade para você de Recife, João Venturi. Ô Pascoal, você também conhece bem o Lucha, hein? Lucha tá de volta, Pascoal. E eu, inclusive, João, se você me permitir, eu na sexta-feira tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei Luxemburgo, sexta-feira à noite. E eu, conversando com ele, perguntei: Vanderlei, já está definida essa história com o esporte? Ele falou: Pascoal, eu não tenho nenhum problema. Para mim, assim, o tempo de contrato, pelo que ele me disse, são 2 anos e meio. O valor que vai receber de salário está tudo acertado, tudo definido. O que faltam são os planos da diretoria para o futuro do Sport Recife.
Eu falei, mas como assim? O Sport já tem um bom time. Ele falou, não, eu quero um time melhor. Eu quero um time para ficar entre os melhores do Campeonato Brasileiro. Eu quero um time para disputar olho a olho a disputa mesmo da Copa do Brasil. Quero que o Sport transforme a ilha num alçapão para que os adversários, como eu fui lá e sei como é que é, ele dizia isso, a pressão em cima dos adversários que vem da arquibancada, fazer daquilo realmente um estádio para que os torcedores transformem o estádio num caldeirão para que os adversários sintam pressão jogando em casa. Eu tenho planos para o Sport que eu apresentei para a diretoria. Se eles fizerem parte desse plano, melhorarem o time, construírem ainda na Ilha do Recife, lá na Ilha do Retiro em Recife, um estádio que dê melhores condições para o trabalho, o centro de treinamento é bom, os jogadores são bons, mas eu quero mais, eu quero voltar ao futebol brasileiro, treinar o esporte e botar o esporte no cenário nacional. Esse é o sonho do Vanderlei. Aí eu perguntei, mas Vanderlei, e aquela história de ficar na sala e você falou, nada disso, Pascoal, vou trabalhar normalmente, vou entrar em campo, vou trabalhar. Eu senti o Vanderlei, na conversa que tive com ele pelo telefone, muito animado. Aquela animação que eu já não sentia no Vanderlei há um bom tempo. Não teve conversinha, não sei, vou ver, não. Ele foi muito direto. Eu quero montar um time para chegar entre os melhores do Campeonato Brasileiro, quero montar um time para chegar na Copa do Brasil e, se for possível, até ganhar. Então ele quer encaminhar uma situação nesses 2 anos e meio do contrato que ele deve acertar com o esporte para transformar o esporte, para mudar o degrau do esporte no cenário brasileiro. E eu senti realmente uma empolgação muito grande. Eu espero que ele tenha nessa empolgação, porque ele dentro do campo, o Edmundo, eu era repórter, o Edmundo jogava, o Quesada também, né? A gente via o trabalho dele em campo, acertando o time, como é que ele queria que o time jogava, aquela montagem que ele fazia do time, tanto no Palmeiras, em todas as equipes que ele participou, no Corinthians, em todos os outros. Então, a gente sabe como é que ele monta time. Com essa empolgação que ele me mostrou, me transpareceu, espero que isso seja colocado em campo e que ele possa estar com essa animação. Seria sensacional. Ô, João, e é interessante porque uma pessoa do nosso métier esportivo conversou com o Luxemburgo no sábado. E o Luxemburgo estava na dúvida se ia acertar ou não com o Sport Recife, dentro exatamente disso que o Pascoal está explicando, a tal da ambição. Qual é a ambição do esporte para o restante dessa temporada? Ou seja, o Luxemburgo não quer só ir lá treinar o time, não. Ele quer almejar alguma coisa. De repente, a vaga para a Libertadores, e quem briga por vaga na Libertadores, consequentemente, está ali no bolo para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Até consideramos, né, Edmundo, que o time é um bom time, só que o elenco não é um elenco assim vistoso. Por isso que eu acho que o trabalho do Luxemburgo vai ter que aparecer mais do que nos últimos clubes que ele dirigiu. Ou seja, vai ter que realmente arregaçar as mangas e trabalhar de pertinho ali, não é? Todo dia, cedinho, conversando com jogadores, fazendo coisas diferentes para tentar aplicar isso nos jogos da equipe do Sport Recife. Ele garantiu para o Pascoal que ele vai botar a mão na massa lá. Se fizer isso, é um dos profissionais mais competentes que eu já tive a oportunidade de trabalhar. O Sport tem uma peculiaridade que é de recuperar jogador, né? O Rogério tá mal no São Paulo, vai para lá, arrebenta. Oswaldo tá mal no Fluminense, vai para lá, começa a jogar bem. O André tá mal no Sport, vai para lá e se recupera. Enfim, pelo menos foi isso que aconteceu no jogo de ontem. Enfim, é um time com seriedade que eu ouço maravilhas do Diego Souza quando está aqui no Rio, né, de férias, jogando futebol. Ele fala, Edmundo, você não faz ideia do que é jogar no esporte. É tão bom quanto nos grandes centros, só que o esporte precisa de uma nova conquista, como aconteceu em 87, para voltar a brilhar no cenário brasileiro. Com a contratação do Vanderlei, é possível que isso aconteça, né? Mas eu espero, de fato, que ele possa cumprir a promessa feita ao Pascoal. E em 2008, né? Ganhou a Copa do Brasil, né? Inclusive em cima do Corinthians, né? Do Mano Menezes. Do Mano Menezes. Foi o último grande... Com o Nelsinho, né? Batista. Com o Nelsinho Batista. Com o Nelsinho Batista. O Eduardo Batista era o auxiliar dele. Boa sorte, então, Luxemburgo. Boa sorte para ele, que consiga aí retomar a sua carreira e que o esporte também se dê muito bem com o Lucha. Portanto, está confirmado, o Luxemburgo é o novo treinador. Será que vai estrear na quarta-feira? Quarta-feira, rodada dupla de Copa do Brasil no Fox Sports, 7h30 da noite, Maracanã, Fluminense e Grêmio. E depois, na Ilha do Retiro, tem Sport e Botafogo. Você vai acompanhar aqui
nos canais Fox Sports e pode ser a estreia do Vanderlei Luxemburgo. Vamos relembrar a nossa enquete?